Boas pessoal, Solo Rider convosco para mais um vídeo. E hoje o que é que eu me lembrei de falar? O vosso carinho, a fase 2.1 do canal. Pá, para mim estou de coração cheio convosco, mesmo. Estou de coração cheio convosco. Vocês têm demonstrado um carinho muito grande para com o Solo Rider, manos. Vocês são um espetáculo. Eu fiz este ano vídeos com mais qualidade e principalmente nestes últimos 2-3 meses antes do fim do ano. Mesmo na reta final do ano. Fiquei perto das 2.500 horas das 4.000 que eu precisava. Mas não é preocupação. Estou numa nova fase, que é a fase 2.1, que é trabalhar com duas câmaras, edição melhorada, e estou a fazer uma outra coisa. Estou a legendar os vídeos mais antigos, os vídeos técnicos. Aqueles que têm aceitação, têm visualizações. Estou a legendar esses vídeos. Epá, está-me a dar um gozo incrível. Tenho um trabalho acrescido. E decidi lançar neste meio termo mais uma coisa nova. Que será a fase 3, mas ainda está em ensaio e para verificação da aceitação. Que é trabalhar temas técnicos enquadráveis dentro do motovlog, que tenham a ver, na minha experiência, com duas coisas: trânsito, com a minha área profissional, com experiência profissional, trânsito e não só, mas as outras áreas que estão para além do trânsito não vão caber aqui. E a outra que é a parte do audiovisual. É engraçado que após ter o set de câmaras que eu tenho atualmente, tenho tido algum contacto, ou seja, tenho recebido contacto de outros motovloggers até maiores do que eu. Como foi o caso, epá, eu não tenho problemas em... O Josezito pediu-me um conselho acerca da GoPro 12 e entre a GoPro 12 e a DJI Osmo Action 4. Eu disse-lhe: Josezito, tens material GoPro, compraste a GoPro 12. Mas ele disse: pá, comprei a GoPro 12, mas comprei o Start Combo. Sim, o Start Combo, o combo de base, que é a máquina. Pá, está um preço espetacular e tal, mas não sei o quê, mas aconteceu-me aqui um problema, que foi a lente embaciar e o monitor da câmara embaciar também, o monitor frontal. Epá, tudo bem. A mim ainda não me aconteceu isso e olha que devem estar sensivelmente aí uns 6 graus, 5 graus, à hora que eu estou agora a filmar e que já é de noite, 5h35, está a escurecer. Eu disse: pá, Jezito, se não estás contente, ele disse: pá, mas o que é que tu achas de eu poder trocar pela DJI Osmo Action 4? Eu disse: o que é que tu tens? O que é que tu achas? Já tiveste a 3? Não? Não e tal. E eu disse: olha, então da minha experiência que eu tenho, eu vou-te dizer, se vais optar pela troca, epá, estava a pensar também na Ace Pro, na Insta360 Ace Pro. E eu disse: pá, tem demasiadas peças móveis, a lente é colada, não dá para desenroscar e por aí fora. Ele, pois, eu pronto, então tem qualidade a máquina? Tem, efetivamente que tem. Mas opta pela DJI Osmo Action 4 que vais muito bem servido, mas mesmo muito bem servido. E assim foi. Acho que ele vai comprar, se não é que já comprou, a DJI Osmo Action 4. Este vídeo, além de estar a falar disto, também serve para vocês verem, em condições de muito pouca luz, como é que se adapta a GoPro 12 a filmar à noite, ou ao lusco-fusco. Isto é aquele, não é bem noite, isto é ao lusco-fusco. E a DJI Osmo Action 4 a filmar também ao lusco-fusco. Mas essa, pronto, vocês já sabem o que é que a casa gasta.
O vosso carinho tem sido uma coisa que me tem admirado. Eu tenho trabalhado melhor os conteúdos, noto que há agora um crescimento mais substancial. O próprio algoritmo do YouTube já começa a ver com outros olhos. E eu posso-vos dizer que algumas das ferramentas que eu utilizo hoje em dia para criar os meus vídeos. Há vídeos que eu faço roteiro. Faço um guião de fio para fio e debito, e já contei numa live em que me fui lá meter ao barulho, não era eu o visado, mas fui-me lá meter ao barulho. Como é que eu uso os meus guiões? Que te vos digo também que trabalho aquela parte do SEO, desde a criação da descrição. Sim, criação da descrição. Os meus vídeos têm todos uma descrição escrita, maioritariamente por inteligência artificial. Claro, eu vou lá dar o meu toque final porque eu não gosto cá de coisas, e tal, isto depois soa muito a pudim flan de pacote. Não soa a pudim flan de pacote porque o texto é todo revisto e é todo manipulado por mim. Outra, legendagem. Trabalho com legendagem. Os vídeos agora ultimamente todos são legendados para atingir um público, ou ter um alcance maior em termos de visualizações. Ou seja, não me interessa só o público português, espanhol, brasileiro, inglês, interessa-me outros mercados, interessa-me os mercados árabes, os mercados do Médio Oriente, os mercados chinês e japonês, o extremo europeu, o extremo oriental europeu também, assumo, e o norte da Europa também, ou seja, estou a traduzir em média em 22 idiomas. Acho que o último vídeo tinha 22 ou 23 idiomas. Claro, as legendagens são todas feitas de uma forma automática, através... Eu tenho uma subscrição de um programa que me poupa muito trabalho. Eu meto lá o vídeo, ele corre o vídeo todo, depois manda-me para eu rever, como se estivesse pronto. A garantia de qualidade e fiabilidade das legendas anda ali na casa dos 70% a 85%. Claro, não vale a pena pensar que aquilo faz tudo sozinho, porque não faz. Tem que ter o nosso cunho. Depois da revista, a ortografia, os textos em falta, a correção das legendas, há que o carregar para o YouTube. Depois no YouTube é feito o resto, o processo de legendagem todo, não é? Escolhe-se as línguas, pica-se as línguas todas, porque já temos o fecheiro em português nativo, e então picamos todas as línguas que estão disponíveis e que a gente pretende que fiquem no vídeo. E aí começa a aventura. Por enquanto estou a fazer com os vídeos mais antigos e os mais recentes, mas não vou fazer com 200 e tal vídeos, não, de forma alguma, porque não há cu que aguente. Estou a fazê-lo com os vídeos mais antigos, são para aí 20 ou 30 vídeos ao todo, que vão ser todos picados, isto é, traduzidos, legendados e depois traduzidos nas diversas línguas. Porque são vídeos que têm uma mensagem, têm um conteúdo que é para ficar, é tal aquele conteúdo de continuidade. Claro, não vou meter vídeos de continuidade. Ei, bem, está aqui uma choldra. Vai lá, vai, Zé. Nacional 8 com carro avariado. Está bonito. Esses vídeos de continuidade são aqueles vídeos que se vão continuar a traduzir em visualizações constantes. Tipo um vídeo como é que se faz, uma explicação mais técnica sobre outra coisa qualquer, E então aí a gente vai trabalhar esses temas. Não é trabalhar esses temas, é ao estar a traduzi-los, o que é que acaba por fazer? O vídeo fica em si melhorado e pode voltar a ser recomendado pelo próprio algoritmo. É essa a particularidade desses vídeos que têm características mais técnicas. Há de ser alguns sobre legislação, que é esta fase
este protótipo de fase 3 e vai ser ainda a continuação da fase 2.1 que o canal está agora a atravessar. Já não consigo chegar às 4.000 horas até o final do ano, mas creio que isto não é somado por ano civil, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro, mas sim por um período de 365 dias. E há de chegar à altura que eu vou ter as 4.000 horas. É claro, chegando às 4.000 horas, virá ou não a monetização, porque também não estou muito preocupado. Ainda tenho o strike pendente sobre a minha cabeça, pelo menos até fevereiro. Sim, porque eu vi um motovlogger que não gostou que se dissesse a verdade e então ele veio catar outros pregos do YouTube. Não quis contestar porque não me estou para me estar a chatear. Epá, caguei para o assunto. Mas é interessante deixar esses vídeos para a posteridade. Os vídeos de test ride, top speeds e afins, epá, não é a minha praia. Não quer dizer que eu não venha a fazer vídeos de test ride e review. Eu tentei trabalhar uma parceria com a Máxima Moto, mas os espanhóis vão se encher de moscas, que eu não estou para aí virado, porque mandei-lhes um mail, fui à loja, contactei com o comercial da loja, o comercial da loja disse-me para eles mandaram um mail, eu mandei-lhes um mail, escrito em espanhol, e eles fizeram-me foi uma ganda manguito, um pirete, portuguesmente falando. E então optei por mandar às couves essa malta. Não quer saber deles para nada, tenho temas que eu consigo desenvolver sem me chatear muito, porque palheta não me falta. Eu numa calma, com esta, como diz o meu amigo, o meu e nosso amigo Mário Celso, 29, eu vendia-vos a Ponte Vasco da Gama e o Mosteiro dos Jerónimos ao mesmo tempo. Por um preço simpático, 2 imperiais, por exemplo, e a vosso. Tem muita conversa de ervanário, como ele diz. Epá, dá para fazer um vídeo, na boa, dá para debater temas. Agora, este vídeo é de agradecimento a todos vós, ao vosso carinho, aos próprios motovloggers, que agora arranjaram uma cave para serrar presunto, e aquela merda é bom, que dói. Parecem umas calhandreiras. É só conversa de caserna. É só conversa de caserna. Enfim, vá, meus amigos. Obrigado por tudo. Obrigado por estarem aí. Obrigado pelo vosso carinho. Contem sempre comigo e com a minha dedicação, tá bom? Para novos, próximos e melhores vídeos, tá? Grande abracinho, boas curvas sempre em segurança do vosso amigo Solo Rider.